Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa aula introdutória do módulo de Histologia para o ensino superior. Nessa videoaula eu iniciarei aqui fazendo uma concepção do que é histologia, caracterizando brevemente o que é, e já nós introduziremos, já nessa videoaula, o tecido epitelial de revestimento. Então, sem delongas, vamos lá. Quando se fala de tecido, eu quero trazer para vocês que nada mais é do que um conjunto de células organizadas de forma estrutural que vão desempenhar uma função específica. Em outras palavras, toda e qualquer vez que a gente fizer menção a tecido, eu quero que vocês entendam que é uma somatória de várias células estruturalmente iguais, são idênticas, que se organizam para desempenhar uma função específica. E acrescido a isso, um tecido também ele é constituído por uma outra porção denominada como matriz extracelular. Em outras palavras, a matriz extracelular é nada mais do que um conjunto de várias substâncias que podem conferir resistência, ponto de ancoragem, integração entre essas células e etc. Beleza? Então, toda e qualquer vez que houver menção à palavra tecido, vocês precisam entender que são células organizadas de forma estrutural para desempenhar uma função muito específica. E acrescida a isso, você vai ter um conjunto de vários componentes moleculares que vão auxiliar a isso. Por sua vez, é importante ainda fazer menção que não é somente você ter um amontoado de células iguais para você ter um tecido, tá? Por exemplo, você pode ter uma situação como, por exemplo, uma colônia bacteriana, que é um conjunto de várias células bacterianas, mas não estão organizadas estruturalmente para desempenhar uma função específica, tá? Então, dizer que você tem um conjunto de várias células e isso remete a um tecido é errado. A ideia de tecido é você pensar nisso. Células organizadas estruturalmente para desempenhar uma função. Firmeza? Posto isto, a ideia central é que a histologia é justamente a área de conhecimento que vai estudar os mais diversos tipos de tecidos, elencando funções, composição, como que se organiza essa organização tecidual, beleza? E é muito importante ser trazido aqui a vocês que, corriqueiramente, quando a gente fala de histologia para os alunos aqui do ensino superior, o pessoal torce o nariz e fala, mano, é difícil, é meio over, por que a gente tem que estudar esse rolê e etc. E a grande sacada, pessoal, é que isso aqui é muito importante para ciências biomédicas, tá? Porque todo e qualquer processo patológico que a gente venha mencionar sempre acarreta alguma alteração histológica que acaba sendo bastante significativo tanto para diagnóstico quanto para prognóstico. Ou seja, se você tem uma determinada patologia que acomete, por exemplo, as junções celulares e pode ocasionar alguma alteração, isso pode ser observado através de uma análise histológica. Então, todo e qualquer processo patológico a gente pode observar degenerações, acúmulos e etc. através das alterações aí que acontecem no tecido e também nas substâncias que são secretadas pelas células que constituem esse tecido, tá? Portanto, o tecido é justamente essa conjuntura de várias células. Funcionalmente, elas são organizadas para desempenhar aí uma função específica, tá? Então, você tem células estruturalmente idênticas que se reúnem e fazem aí funções específicas. E quando a gente estuda aqui a histologia animal, a gente classicamente vai estudar 4 grandes tecidos. Tem-se aqui o tecido epitelial, que pode ser de revestimento ou epitelial glandular, e a gente vai ver que existe aí uma série de várias características que precisam ser destrinchadas. Tem-se o tecido conjuntivo, que tem uma diversidade, como por exemplo, tecido sanguíneo, ósseo, cartilaginoso, conjuntivo denso, frouxo, propriamente dito, e a gente vai estudar essas características ao longo desse curso, tá? O tecido muscular, nós temos aqui o muscular esquelético, o muscular cardíaco e o muscular liso, e tem-se aqui o tecido nervoso. Então, ao longo das aulas dessa playlist, nós iremos destrinchar cada um desses tipos de tecidos, beleza? Por sua vez, mas não menos importante, eu preciso trazer a vocês o conceito mais formal do que é a matriz celular.
A matriz extracelular pode ser conceituada como um conjunto de substâncias que são secretadas aí por essas células que compõem um tecido. E, por sua vez, essas substâncias que são secretadas, elas vão desempenhar funções tanto a nível estrutural quanto a nível funcional. Como, por exemplo, preenchimento de espaço, ponto de ancoragem para as células, transporte de substâncias e migração das próprias células. Podemos ainda acrescentar que tem aqui resistência dos tecidos e etc. Então, ao longo das próximas aulas, nós veremos que existe aí todo um conjunto de substâncias associadas aos mais diversos tipos de tecidos. Algumas vezes nós teremos uma abundância muito significativa de matriz solar, em outras ocasiões nem tanto, tá? Mas a ideia central é que a matriz solar é um conjunto de várias substâncias que são secretadas por essas células que compõem os tecidos. E elas são secretadas porque têm uma função muito importante para formar estrutura e regular várias atividades funcionais importantes a esses tecidos. Beleza? Dito isso, a gente inicia agora o estudo formal do tecido epitelial, que é o primeiro tecido que merece destaque nessa playlist. E nós veremos aqui os tipos de tecido epitelial de revestimento. Por quê? Quando se comenta de tecido epitelial, a gente precisa entender que as principais funções associadas dos tecidos epiteliais estão atreladas com absorção, revestimento, secreção e até mesmo atividade sensorial. Nós veremos, por exemplo, que o tecido epitelial presente no intestino está muito diretamente atrelado com a absorção de nutrientes. Em contrapartida, o tecido epitelial que forma a pele está muito associado com revestimento. Nós veremos que existe também tecidos epiteliais associados com a secreção, tanto de substâncias exócrinas quanto de substâncias endócrinas. E, por sua vez, também no tecido epitelial nós temos estruturas sensoriais muito importantes. E, por sua vez, é importante ainda trazer que, para além das funções macroscópicas, nós temos algumas características muito importantes que vocês precisam saber acerca do tecido epitelial. Primeiro, é que o tecido epitelial ele vai apresentar pouca substância intercelular, ou seja, ele vai ter pouca matriz extracelular, tá bom? São tecidos avascularizados, ou seja, não apresenta vasculatura, perdão. O formato das células que compõem esses epitélios são completamente variados, tá? Não menos importante, as células que constituem o tecido epitelial, elas estão muito fortemente aderidas umas às outras, ou seja, existe uma forte coesão entre essas células, e nós temos aqui uma estrutura muito importante denominada como lâmina basal, beleza? Então é muito importante esse overview das funções e das características associadas ao tecido epitelial. Posto isto, é importante ainda trazer que, quando se comenta em específico do tecido epitelial de revestimento, é importante nós destacarmos que eles podem ser de três grandes tipos. Pode ser um tecido epitelial de revestimento simples, estratificado ou pseudoestratificado. E dentro dos tecidos epiteliais de revestimento simples, nós temos o pavimentoso, o cúbico e o cilíndrico, muito diretamente atrelado com a morfologia das células que o constituem. Nós temos aqui o estratificado, que pode ser pavimentoso queratinizado ou um estratificado polimórfico ou de transição. E, por sua vez, o pseudoestratificado ele apresenta aqui um formato cilíndrico ciliado com células caliciformes, que a gente vai destrinchar aqui mais ao longo dessa aula. E, por sua vez, nós ainda temos que a gente consegue classificar esse epitélio de revestimento conforme o número de camadas. Então, ele pode ser simples estratificado ou pseudoestratificado, como eu pontuei aqui nessa primeira parte. E nós podemos ainda fazer uma classificação quanto à forma da última célula que está aí na última camada. Então, pode ser pavimentoso, cúbico, ou até mesmo denominado como colunar, cilíndrico ou prismático. Você vai falar, nossa, professor, é muito difícil. Então, vamos lá.
Comecemos, por exemplo, com tecido epitelial de revestimento simples pavimentoso. O que é importante você saber já de antemão? Apresenta uma única camada de células planas ou pavimentosas, tá bom? Importante ainda, vocês saberem, ó, dando uma olhada nessa esquematização, é uma célula bem achatada. Então, se vocês observarem, tem pouca matriz extracelular, tá? Essas células estão muito aderidas umas às outras, tá? E é um aspecto muito importante é que quando a gente fala dessas células aqui, que compõem o tecido epitelial de revestimento simples e pavimentoso, elas apresentam uma altura menor do que a largura, ó. A altura é muito pouca, mas a largura é significativa, tá? E isso, por sua vez, acaba sendo importante porque na hora que a gente vai fazer um estudo histológico utilizando microscopia óptica, isso dificulta um pouco da visualização. De que forma? Então vem comigo, ó. Quando a gente observa, essa seria a esquematização, ó. Tecido conjuntivo, lâmina basal e o epitélio. Se vocês observarem nessa esquematização que eu lhes trouxe, isso tudo aqui é tecido conjuntivo, essa pequena camadinha aqui muito delgada é a lâmina basal, e isso daqui é o epitélio, tá? Isso aqui é o epitélio simples pavimentoso. E aí, ó, a gente pode observar isso daqui, por exemplo, dentro de uma vênula. Então, o endotélio, ó, se você observar, tem aqui, tudo isso aqui é tecido conjuntivo e isso é o epitélio, tá? Uma única camadinha. Então, se vocês observarem, parece um risquinho, tá? E aonde que a gente encontra isso daqui? A gente encontra no revestimento de cavidades pericárdicas, pleural, peritoneal, tá? A gente encontra nas alças néfricas delgadas aqui do rim, alvéolos pulmonares, internamente aqui nos vasos sanguíneos e linfáticos, beleza? Então é uma única camadinha de célula e ela é bem achatadinha. Nós ainda temos aqui o epitélio de revestimento simples cúbico. Cúbico já está associado com o formato da célula, tá? Você tem uma única camada aqui de células, tá? Que elas vão se assentar sobre essa estrutura que a gente chama de lâmina basal, tá? Elas apresentam altura e largura semelhante e você tem aqui um núcleo central redondo. E se vocês observarem, diferentemente do que a gente viu lá na pavimentosa, você tem uma distribuição mais homogênea aqui do citoplasma, tá bom? Como que a gente pode observar isso daí de uma lâmina? Então vamos lá, ó. Isso aqui, por exemplo, é um epitélio de revestimento de ovário. Então, se vocês deram observado, ó, tudo isso aqui é tecido conjuntivo. E pegando a esquematização que eu coloquei aqui em cima, ó, você tem o epitélio, você tem aqui a membrana basal, né? Que a gente pode chamar também de lâmina basal. E logo abaixo, tecido conjuntivo. Então, ó, tecido conjuntivo, lâmina basal e epitélio de revestimento simples cúbico. Tá bom? Onde que a gente encontra esse rolê? A gente pode encontrar na superfície do ovário e aqui em ductos glandulares, tá? Para além disso, a gente encontra também aqui nos túbulos renais, tanto na porção distal quanto proximal, nas alças néfricas espessas e nos tubos coletores. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nesse epitélio de túbulo renal. Se vocês observarem, tudo isso aqui é tecido conjuntivo. Aqui são as células de revestimento simples cúbico, ou seja, uma única camadinha, mas elas são cúbicas, e se vocês observarem, ó, o núcleo ele é bem centralizado e o citoplasma é bem distribuído aqui de maneira homogênea, tá bom? Tem-se ainda aqui o epitélio de revestimento simples colunar, então, ó, diferentemente do que a gente viu lá no pavimentoso e no cúbico, você tem aqui uma coluna, é uma única camada de células prismáticas, que elas estão também aqui fortemente aderidas à lâmina basal, tá? O núcleo ele é mais alongado, ele pode ser aqui de um formato mais epilético, tá? E uma outra coisa que eu preciso fazer menção aqui, chamar o detalhe para vocês, é que esse colunar ele pode ser chamado também de prismático ou até mesmo de cilíndrico, beleza? E na hora que a gente analisa
um corte histológico, como por exemplo aqui da vesícula biliar. Ó, pega o esquema. Isso aqui tudo é célula colunar, é uma única camada, tá bom? Observem que o núcleo, ele é totalmente alongado, né? Ele tem esse formato elíptico aqui. Isso daqui é o que caracteriza, por exemplo, a vesícula biliar, tá? O revestimento lá presente na vesícula biliar. O que é importante a gente destacar? Quando se fala de revestimento simples, colunar, cilíndrico, prismático, a gente encontra isso aqui na superfície do estômago, parede do canal excretor de várias glândulas, tá? A gente encontra isso aqui no revestimento interno da vesícula biliar. E aí, ó, novamente, você tem aqui um corte histológico aumentado em 400 vezes, corado com hematoxilina e eosina. Isso aqui tudo é tecido conjuntivo e aqui o tecido epitelial, ó, uma única camada, beleza? Agora, nós temos o tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado cilíndrico, ciliado com células caliciformes. Você vai falar, sangue de Jesus tem poder, professor. Vai com calma, mano. Bem simples, ó. O que é importante a gente destacar? Por que a gente chama ele de pseudoestratificado? Porque ele dá uma ideia que ele tem mais de um estrato. Só que a grande sacada aqui, pessoal, é vocês se atentarem que essas células formam uma única camada, mas os tamanhos delas são diferentes, tá? Então, uma dica para vocês analisarem na hora que estiverem vendo uma lâmina é o seguinte. Pô, eu estou observando que o núcleo está em diversas alturas. Então, isso daqui é meio estranho, né? Um detalhe importante a ser trazido é que a gente tem esse tipo de tecido aqui e todas essas células independentes do tamanho, elas todas tocam aqui a lâmina basal. E entre elas a gente tem uma célula chamada de células caliciformes, tá? Um ponto muito importante a ser destacado é que elas apresentam esses cílios aqui, só que isso é muito dificilmente visível na microscopia óptica, tá? Então, ó, trazendo aqui a esquematização. Isso daqui, por exemplo, é o epitélio respiratório da traqueia. É um pseudoestratificado. Então, vamos dar uma olhadinha, ó. Aqui tem as estruturas dos cílios, tá? Essas células, elas apresentam tamanhos diferentes, ó. Então, se vocês observarem, os núcleos estão localizados em diferentes porções, tá? Então, tem aqui os vários núcleos. Logo abaixo, você tem aqui tudo o tecido conjuntivo, uma camada bem espessinha de lâmina basal. E, se vocês observarem, parecem uns buracos, né? Isso daqui são tudo células caliciformes, tá? Posto isto, olha que lindo, gente. Aqui eu acho que está mais visível ainda para vocês observarem, ó. Lâmina basal. Olha a morfologia dos núcleos em diferentes alturas, tá? Mas é uma única camada de células. A presença aqui dos cílios e aqui tecido conjuntivo. A mesma coisa para cá, ó. Tecido conjuntivo, os núcleos, uma célula caliciforme aqui, tá? E os cílios. Nós ainda temos aqui o tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Agora vai ficar diferente. Por quê? Aqui você tem mais de uma camada de células, tá? E é importante a gente destacar que a classificação se dá justamente por causa desses estratos, ou seja, dessas camadas. Ele é pavimentoso porque a gente vai classificá-lo justamente por causa da última camada aqui de células, tá bom? Essas camadas aqui, essa camada de células aqui, elas são planas, por isso que a gente chama elas de pavimentosas. E logo acima delas a gente não tem queratina, tá? Então você tem tudo isso aqui de epitélio, lâmina basal, tecido conjuntivo. Pro, mostra aqui um corte histológico pra gente. Vamos lá. Vocês têm que observar que a classificação ela sempre vai se dar pela última camada de células, beleza? Então, o que é importante? Essas células elas tocam aqui a lâmina basal, tá? Só que a gente tem aqui um conjunto de células que precisa ser destacado, que são as células intermediárias. E essas células intermediárias elas são mais baixas, tá?
E elas gradualmente elas vão se achatando aqui conforme elas estão mais afastadas da lâmina basal, tá? Isso, por exemplo, a gente encontra na mucosa do lábio, bochecha, esôfago, reto e na vagina. Vamos lá, ó. Olha que coisa linda. Isso daqui é o epitélio de revestimento da mucosa do lábio. Então vamos lá, ó. Tecido conjuntivo. Tudo isso aqui é camada de células. Tá? Então, tudo isso aqui, ó. Se vocês observarem, isso aqui, ó, é tudo epitélio. E na hora que a gente faz uma ampliação aqui, aqui tem 400 e aqui tem 100. A nossa classificação ela sempre vai se dar pela última camada de células aqui, tá? Tem-se ainda o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Um aspecto muito importante a ser trazido aqui é que, nesse caso, você tem a produção de queratina, tá bom? E as células elas são gradativamente estomadas por essa proteína, tá? Aonde que a gente encontra isso aqui? Por exemplo, na pele, tá? Na pele a gente tem uma camada muito espessa de queratina, tá? Nós temos também um número muito maior de camadas celulares aqui. E aí a gente pode encontrar isso aqui tanto na pele espessa quanto na delgada. Face externa aqui dos lábios, papilas, peliciformes da língua, esôfago, por exemplo, de roedores, e em algumas outras espécies. Então, ó, tudo isso aqui, camada de células, tá? Você tem aqui vários estratos, tecido conjuntivo e essa camada de queratina. Isso daqui, por exemplo, é epitélio de pele delgada. Ó, pega a esquematização aqui, ó. Camada de células, tá? Então isso aqui tudo é epitélio, queratina, tecido conjuntivo, ó. Isso daqui tudo que eu tô passando um pointer é queratina. Isso daqui é tudo epitélio, tá? E aqui o tecido conjuntivo. Isso daqui, por exemplo, é na pele delgada. Nós temos aqui ainda uma outra esquematização da pele espessa. Então, ó, tudo isso aqui, ó, que vai da queratina até aqui, é epitélio. Claro que você tem essa camada aqui queratinizada, que ela é muito mais desenvolvida, tá? E logo abaixo disso aqui, que tudo é tecido conjuntivo, é o que constitui, por exemplo, a derme, tá? Então, na derme tu tem uma presença de tecido conjuntivo, e no tecido epitelial, que constitui a epiderme, é importante a gente destacar que não tem vasculatura, tá? Nós temos aqui ainda o tecido epitelial de revestimento de transição ou polimorfo. Polimorfo ele é estratificado, tá? Então a camada mais superficial ela muda o seu formato a depender do estado fisiológico do órgão, tá? Então a depender da distensão, por exemplo, da bexiga, você pode ter uma morfologia diferente. Ela pode estar mais achatada quando a bexiga está cheia ou mais globosa quando ela está vazia, tá? Então isso aqui é muito importante na hora que a gente vai observar. Onde que a gente encontra isso aqui? Na bexiga urinária, no ureter, nos cálices renais e na pelve renais. Pelve renal, perdão. Então, ó, daqui é o epitélio de revestimento da bexiga. Então, ó, olha que coisa linda. Isso daqui é glicocálice, ou seja, são essas substâncias que são excretadas aí, secretadas pelas células que constituem. Você tem aqui uma camada de epitélio, né? Então você tem um epitélio estratificado, só que ele é de transição porque essa camada superficial ela vai mudar a depender do estado fisiológico aí do órgão. Isso aqui, ó, revestimento interno da bexiga. Perceba que a morfologia já dá uma mudadinha, né? Então, ó, tudo isso aqui é epitélio, tecido conjuntivo. Beleza? Dito isso, eu super recomendo esses dois sites aqui, tá? E o Junqueira e Carneiro Histologia Básica é o livro que corriqueiramente o pessoal usa bastante para estudar histologia. E o Ross, beleza? E é isso, pessoal. Se você tiver curtido essa videoaula, deixe seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva, deixe sugestões,
reclamações, dúvidas, que vai ser um prazer respondê-los, tá? E na próxima aula, a gente começa a estudar os tecidos epiteliais glandulares, beleza? E é isso. Um super beijo e até a nossa próxima aula. Fui!